que acompanham São Felipe News. Sou Ed Carlos, sou psicólogo do NASF e eu vim trazer aqui hoje algumas informações importantes para vocês nesse mês, que é o mês em que nós estamos aderindo à campanha Setembro Amarelo, a campanha de prevenção ao suicídio. E antes de falar do suicídio propriamente, eu acho importante, mais uma vez, falar sobre meu trabalho, a psicologia, que é uma profissão que ainda é misteriosa, que ainda é alvo de preconceito. Muitas pessoas não sabem exatamente o papel do psicólogo. Muitas pessoas ainda têm uma resistência em buscar um profissional de saúde mental, de modo geral. Ainda acham isso um motivo de vergonha, etc. E destacar, né, que o trabalho do psicólogo é um trabalho que não se restringe, né, à população que tem transtornos psiquiátricos mais graves, mas o psicólogo ele é um profissional que lida com o sofrimento humano, de toda a natureza, né? Então, aquilo que a pessoa ela não consegue dar conta sozinho, o psicólogo ele está lá para oferecer o suporte. E o psicólogo ele lida com uma série de questões, né, tanto comportamentais, sociais, e todos esses aspectos afetam a vida humana, né? O ser humano é um ser biopsicossocial, então uma mudança física acarreta mudanças sociais e biológicas, e mexeu em uma peça, né, mexeu em um aspecto, uma esfera, todas são impactadas. Então, nesse sentido, reforçando também a necessidade que muitas pessoas têm. Vá ao psicólogo, busque esse profissional, porque em algumas situações você pode não precisar, mas só em estar buscando o profissional é importante para que você elimine, né, essa possibilidade de ter um sofrimento desnecessário, né? Algumas doenças mentais elas se cronificam justamente porque a pessoa acaba negligenciando, às vezes por falta de informação. Então, hoje em dia, a gente tenta fortalecer essa mensagem para que as pessoas busquem mais esse profissional, que acaba sendo ainda alvo de alguns preconceitos, né? E especificamente sobre o suicídio, eu acho importante também trazer alguns dados, algumas informações. O suicídio, o Brasil ele é o 8º país no ranking o ranking mundial dos países em que ocorrem morte por suicídio, né? Então é um índice muito alto e o suicídio, principalmente nessa faixa etária da juventude, ele vem aí como a 3ª maior causa de morte, né? Então você vê, né, ele está atrás do homicídio, dos acidentes com automóvel. Então, né, são dados alarmantes e as pesquisas mostram que isso tem crescido ao passar do tempo. Por que isso tem acontecido, né? E esse tema, durante muito tempo, até hoje, ele é um tabu. As pessoas não falam sobre suicídio, as pessoas não abordam isso abertamente, muito também por uma ideia que faz sentido de achar que, por ser um tema delicado, as pessoas não têm um preparo para falar sobre isso. Então, muita gente prefere não tocar nesse assunto, né? Então, diante de uma situação, alguém chega para você falando que quer se matar, a gente tenta apaziguar a situação. Não pense nisso, isso é bobagem. Algumas pessoas que têm uma crença religiosa buscam dar alguns conselhos e tal. E hoje eu vim trazer também algumas orientações para que as pessoas saibam se portar diante dessa situação. Primeiro, falar sobre o suicídio, né? As pessoas têm essa ideia de que falar sobre isso é ruim porque pode incentivar, pode motivar. Isso não é verdade. O sujeito, diante de uma situação de angústia, de sofrimento, ele tem 3 saídas, né? Então, ele pode falar,
ele pode adoecer ou ele pode partir para a ação. Então, o falar, ele é uma válvula de escape para essa angústia, para essa tensão. Então, falar sobre o suicídio não é um problema. O problema pode acontecer quando essa fala ela não é qualificada, quando essa escuta ela não é qualificada, quando a pessoa muitas vezes ela se porta diante de alguém numa situação como essa de forma inadequada. A pessoa que vivencia o suicídio ela está diante de um sofrimento muito grande, né? Geralmente são pessoas que estão vivendo uma angústia muito grande ou algum transtorno de humor, seja depressão, bipolaridade, ou também questões sociais, ou outras questões envolvendo uso de álcool e drogas, uma série de questões que podem estar envolvidas, e nesse momento o suicídio vem para ela como uma saída. Nem sempre a pessoa quer se matar de fato, nem sempre o que ela quer é pôr um fim na vida dela, né? Na grande maioria dos casos, a pessoa ela quer uma saída para o sofrimento, mas ela não encontra uma saída para o sofrimento. Ela não encontra apoio, falta tudo na vida dela. Então o suicídio é a única saída que ela encontra para aquela circunstância, para aquele sofrimento. Então, diante disso, o apoio, a escuta, o acolhimento vai fazer uma diferença, porque vai aliviar esse estado de tensão emocional que tira da pessoa a capacidade racional de avaliar a sua situação. Então, escutar. Algumas falas acabam prejudicando esse processo de escuta, porque as pessoas acabam barrando o outro de expressar aquilo que para ela não é besteira. Então, quando você diz isso é bobagem, quando você diz, por exemplo, tem tanta coisa boa na vida, tem tanta gente passando por situação pior e não lamenta, não está sofrendo, não está desse jeito. Você está fazendo a pessoa se sentir mal, porque ela está pensando, poxa, mas eu tenho um problema e esse problema ele não é reconhecido. Então, diante de você, ela já não vai se abrir, já não vai se expressar. Então, a melhor maneira de conduzir numa situação, uma pessoa frente a uma situação de angústia, de sofrimento muito grande, que ela se sente à vontade para falar com você, é escutar. A maior parte do tempo, escutar, acolher, deixar a pessoa falar sobre sua angústia, sobre seu sofrimento, sobre o que ela pensa, inclusive se ela está pensando em se matar, em que método ela está querendo usar. Escute, escute. Você não tem o poder de livrar ninguém do suicídio se a pessoa de fato quiser. Não é uma responsabilidade sua. Cada um tem uma responsabilidade sobre sua vida. Você permitir que a pessoa fale sobre isso não está te colocando no lugar de responsável por um ato que é dela. Mas, por outro lado, está permitindo que você ajude melhor. Nada de ficar tentando dar lição de moral, tentar diminuir o sofrimento do outro, mas apenas escutar. Existem outras orientações também. A escuta qualificada ela é necessária. Então, acolheu a pessoa, indique ela um profissional de saúde mental, indique um psicólogo, indique um psiquiatra, mas não apenas indicar, dizer vá a um psicólogo, vá a um psiquiatra, porque a pessoa ela pode estar bem naquele momento e logo em seguida não está mais, tem uma recaída. Então ela vai precisar ser acompanhada, ela vai precisar ser escutada, vai precisar dessa atenção que precisa ser contínua, não só ali no momento de alívio, da angústia, mas também depois, porque a pessoa ela pode ter recaída. Muito provavelmente, a maior parte dos casos de pessoas que se suicidam são pessoas que já passam por um transtorno mental, geralmente a depressão, mas existem vários associados a isso, tá bom? E outra coisa também, as pessoas fazem o acompanhamento e tal, mas há sempre a chance de recaída. Então, algumas pessoas que administram medicação, esse cuidado é muito importante, porque o paciente que ele faz um acompanhamento psiquiátrico, ele, em alguns casos, muitos casos, ele vai precisar fazer, além da terapia com o psicólogo, ele vai precisar do uso contínuo de medicação.
E pode acontecer do paciente ele ter uma recaída, tomar a medicação, tentar o suicídio, então é uma pessoa que precisa ficar em certo estado de vigilância. Alguns contatos, alguns números que eu acho importante aqui divulgar, é o CVV, né, o Centro de Valorização da Vida, que qualquer pessoa pode ligar, 188, né? Então são voluntários que você está ligando, e pessoas que realmente estão se sentindo muito angustiadas, estão sofrendo de alguma maneira, precisam falar, precisam expor, desabafar, mas não querem fazer isso com pessoas próximas, não querem fazer isso com pessoas que vão ter acesso à história delas, não se sentem confortáveis naquele momento. Pode ligar para esse número, 188, tá? Existem outros números também. Existe o número da Central Antiveneno, que é o número 0800. Eu vou pedir para que deixe aqui também na descrição desse vídeo alguns números e alguns contatos importantes também. Para as pessoas aqui do município especificamente, de São Felipe, busque, né, o seu posto de saúde, sua unidade de saúde. Lá você vai ter informações, lá você vai ter um acolhimento também qualificado. Esses casos eles precisam ser acompanhados. Eu atuo aqui no município, faço trabalho juntamente com o NASF, mas tem uma equipe de vários psicólogos que trabalham aqui também em outros setores, em outros serviços. Então, buscar ajuda é o melhor caminho, porque são pessoas que vivem isoladas nessa bolha de sofrimento e nenhum sinal deve ser desprezado, sabe? O suicida não é uma pessoa que quer chamar atenção, é uma pessoa que sofre. Ninguém iria tão longe para chamar atenção, simplesmente para chamar atenção. Então esse é o meu recado de hoje e em breve estarei aqui de volta para falar novamente com vocês. Um abraço a todos.